Bora, bora, bora. Muito bem, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso tempo de estudos no Evangelho de Mateus, o Evangelho do Grande Rei. Hoje nós vamos já para a lição de número 18 e o nosso texto é o capítulo 9. Capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Chegaram lá? Nós vamos ler do verso 1 até o 17, vai ser a nossa porção para essa manhã. Diz assim: entrando no barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, tendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que ela significa para nós. E cada vez que nós meditamos naquilo que ela diz e nos ensina, o seu significado ainda se torna mais profundo e mais importante para nós, porque nos conduz a uma vida segura, quando nós podemos andar a passos firmes no caminho do Evangelho do Senhor, aprendendo a cada dia de Ti, que és o nosso mestre por excelência, e o Teu Espírito nos coloca no coração as Tuas palavras e nos dá um entendimento daquilo que o Senhor quer falar.
Isso nos traz paz ao coração, nos leva por um caminho seguro, que nos conduzirá até o dia glorioso da consumação do teu reino. Então agora nós te pedimos, Senhor, continua nos guiando nesse caminho, dá-nos o entendimento nesta manhã, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entrar, ó Deus, nos lugares secretos da tua palavra, que estão reservados àqueles que meditam nela, que buscam o entendimento acerca do que ela diz. Nós te pedimos, abre para nós essas portas, para que nós sejamos, ó Deus, fortalecidos e encorajados pelo conhecimento, Senhor, da tua palavra. Nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos aqui já se envolveram em algum tipo de construção? Quantos já se envolveram em construção? Tem alguma noção de construção? Construção é um negócio que tira o sono da gente, né? Tira a nossa paz muitas vezes. Quem saberia dizer o que iria acontecer se alguém tentasse colocar uma laje sobre uma casa velha, sem colunas? O que ia acontecer com essa casa? Né? Ia desabar. Por que ela ia desabar? Porque ela não tem estrutura, né? Tudo viria ao chão. E por quê? Porque o peso da laje faria com que a estrutura dessa casa, uma estrutura frágil, cedesse e tudo viesse ao chão, né? E não pense que isso não acontece, porque acontece com alguma frequência. Então, de que maneira aquela casa poderia receber a laje, afinal? Será que isso seria possível? Sim ou não? Sim, fazer a estrutura, coluna. Sim, então, a nossa irmã, Deus amar, já deu ali a dica para a gente. Nós teríamos que reestruturar essa casa desde a base, para que ela pudesse, então, com as colunas, sustentar o peso da laje. Bem, o que isso tem a ver com a nossa lição de hoje? Nosso propósito aqui nessa manhã, irmãos, é utilizar essa figura simples da construção civil para ilustrar uma das verdades mais importantes que o Evangelho de Mateus nos ensina. Na porção que nós vamos examinar hoje, Jesus está aqui ensinando aos seus ouvintes e aos leitores desse Evangelho que a religiosidade comum dos homens, baseada em crendices e tradições humanas, não pode suportar o peso da lei do reino de Deus que Cristo veio inaugurar. Não pode suportar o peso da ética que a nova aliança que Cristo trouxe estabelece para os seus seguidores. Ou seja, a palavra de Cristo só pode ser compreendida e posta em prática, né? As portas do reino só podem se abrir àquelas pessoas que permitem que a estrutura do seu pensamento em relação a Deus seja mudada, seja transformada pelo Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então esse é o sentido, assim bem resumido e básico, daquilo que nós vamos estudar neste momento. Então isso fica muito claro à medida que nós vamos avançando no texto, né? Para a gente poder se situar aqui dentro do texto que nós estamos utilizando, capítulo 9, de 1 a 17, é bom a gente fazer uma breve retrospectiva, né? A gente sempre faz isso daqui para que aqueles que não estão acompanhando se situem no texto e os que estão acompanhando relembrem do que nós já temos visto. Nós vimos aqui, desde o início do capítulo 8, que é o nosso capítulo anterior, que a gente explicou que abre um novo bloco no Evangelho de Mateus, né? Então nós vimos em primeiro lugar como duas pessoas que teoricamente não teriam acesso ao reino de Deus, foram capazes de reconhecer e também de confessar a autoridade e o poder de Jesus sobre as suas vidas. Nós estamos falando do leproso e também do centurião romano, que inclusive usa uma linguagem figurada para mostrar como ele entende que Jesus tem autoridade sobre tudo. Nós vimos também como Jesus exerce essa autoridade e esse poder de forma compassiva e não como um tirano, mandando em todo mundo, enfim, oprimindo todo mundo. Ele não age assim. A sua misericórdia é compatível com a sua autoridade, com o seu poder. Então ele é tão misericordioso e compassivo quanto é poderoso e quanto tem toda a autoridade. O que também vai confirmar, a sua vocação messiânica, que havia sido predita por Isaías e vai ser lembrada aqui por Mateus, quando ele cura muitos enfermos, se compadecendo de cada um deles. Então Jesus também desafia aquelas pessoas que pretendem segui-lo
ele mostra que é preciso ter coragem de renunciar ao compromisso com a comodidade e com os prazeres mundanos. Ele mostra isso, né? Quando ele diz ali, olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, pense bem, não é? E também ele ensina que é preciso ter uma decisão urgente, não deve ser adiada a decisão de seguir Jesus, porque não há nada mais importante do que isso. Né? Então ele mostra para aquele que queria sepultar o pai, o Senhor, permite que eu vá sepultar o meu pai. Então Jesus diz, olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos, quanto a ti vem, siga-me. Nós vimos como os próprios discípulos de Jesus não tinham muita certeza a respeito de quem ele era, né? Porque eles temeram por suas vidas quando estavam ali no mar da Galileia, mesmo que Jesus estivesse com eles no barco e estava, ainda assim eles temeram por suas vidas, né? Por outro lado, nós também vimos que, ironicamente, os demônios mostraram saber muito bem quem é Jesus. Reconheceram de imediato a autoridade de Jesus e o seu poder, né? Afirmaram que ele é o Filho de Deus. Então eles que atemorizavam ali a vida do povo de Gadara, que ficavam aterrorizados com aqueles dois endemoniados, agora os demônios é que ficam aterrorizados com a presença de Jesus e eles se submetem sem reservas à sua ordem, à sua palavra. Então a gente viu todos esses detalhes aqui, né, desse evento, e o fato lamentável ao final do capítulo 8 tem a ver com esse evento ali da libertação dos endemoniados, que foi a escolha terrível que o povo de Gadara fez, né, quando eles viram ali os demônios entrarem nos porcos e precipitarem os porcos no abismo. A cidade escolheu lamentar a perda dos porcos e expulsar Jesus, né? Então, por apego excessivo aos seus bens, eles desprezaram o bem maior que estava ali diante deles, jogaram fora uma grande oportunidade, ou seja, eles escolheram os porcos em lugar de escolher Jesus. Parece bastante com o mundo que a gente conhece, né? Nosso mundo de hoje, que muitas vezes prefere os porcos do que Jesus, prefere as coisas deste mundo, os bens materiais, as suas propriedades, do que entregarem a sua vida sem reserva a Jesus, que é o maior bem que alguém pode possuir, né? Possuir no sentido figurado, evidentemente, né? Ter no coração, na alma, entregar a sua vida a Ele. E é exatamente aqui que se inicia o nosso texto de hoje, quando Jesus sai de Gadara e volta a Cafarnaum. Não é? Então nós vemos aí, dos versos 1 ao 8, quando ele entra num barco e passa para o outro lado do mar, para a sua própria cidade. É interessante que nós já falamos aqui sobre o fato de Jesus ter passado a maior parte do seu tempo de ministério na região da Galileia. Nós vimos que essas viagens de um lado para o outro do mar da Galileia eram constantes, né? E há pelo menos 3 motivos para isso. O primeiro é que havia o cumprimento da profecia de Isaías, quando Isaías vai dizer no capítulo 9 que uma grande luz iria se acender na escuridão da Galileia dos gentios, né? A segunda razão é que havia muitas cidades nas duas margens e, portanto, ali havia um grande campo missionário para que o Evangelho, a Boa Nova, fosse pregada por Jesus. E terceiro é porque também esse era um modo de fugir do assédio constante das multidões. Você vai ver ali que sempre que as multidões começam a pressionar, Jesus ele entra no barco e passa para o outro lado, para outra margem. Não é porque o seu objetivo, como já vimos aqui, não era se tornar uma grande celebridade, muito pelo contrário, ele buscava o anonimato. Então Jesus escolheu uma casa na cidade de Cafarnaum como a base do seu ministério terreno na Galileia, e por isso o verso 1 diz que ele foi para a sua própria cidade. O texto paralelo no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, se depois você quiser conferir, informa que Jesus estava na sua casa, e também informa que ele estava pregando as boas novas e havia muita gente ali, quando de repente 4 homens trouxeram um paralítico em uma maca. O texto é o mesmo. A questão é que Marcos dá alguns detalhes que o Mateus omite aqui. O estranho é que Jesus, embora tenha se compadecido do paralítico, ele não diz de imediato para o paralítico, seja curado. Não. O que é que ele diz? O que é que ele diz aí? Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, mas será que o paralítico precisa de perdão? O que o paralítico precisa?
Teoricamente ele precisava da cura, mas ao invés de Jesus lhe dar a cura, Jesus lhe dá o perdão dos pecados. Porque no fundo, irmãos, o que nós precisamos não é de cura. O que nós precisamos é do perdão dos nossos pecados. A cura pode ser um bônus, porque se Jesus nos curasse sempre de todas as enfermidades que nós pudéssemos experimentar aqui, mas não nos desse o perdão dos pecados, nós viveríamos uma boa vida aqui, mas viveríamos perdidos na eternidade, um sofrimento eterno. Por isso o perdão dos pecados é mais importante do que a cura das doenças. E se nós recebemos o perdão dos pecados, então ainda que Jesus não cure nenhuma doença nossa, Ele já nos deu tudo de que nós realmente precisamos. E isso já é um grande motivo para nós vivermos uma vida inteira de louvor a Ele enquanto existimos nesse mundo. Não é? Então, de acordo com o relato desse Evangelho, é possível a gente deduzir que Jesus concedeu esse perdão e não a cura por duas razões principais. Primeiro, porque Ele viu a fé que eles tinham, né? O versículo 9 aí, vai dizer no segundo versículo, no capítulo 9, versículo 2, perdão, diz que lhe trouxeram um paralítico em uma maca. Então, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então, a primeira razão é porque Jesus viu a fé que eles tinham. A segunda razão, que não é tão explícita, mas que existe, é porque Jesus sabia que fazendo isso, Ele iria provocar um confronto com os escribas e fariseus, né, o que lhe daria ali a chance de reafirmar a sua autoridade e o seu poder para perdoar pecados. E é muito interessante a gente observar esses textos de controvérsias, porque as controvérsias com esses fariseus e os mestres da lei sempre serviram a Cristo como uma oportunidade de ensino apologético. O que significa o ensino apologético? Apologia é a defesa. E Jesus aproveitava esses momentos para defender a verdadeira ética do reino de Deus. Ele usava esses momentos para defender a verdadeira fé em Deus, o verdadeiro sentido das Escrituras do Antigo Testamento. Agora, por outro lado, esses embates também serviam às autoridades judaicas. De que maneira? Esse era o momento em que eles iam colhendo os argumentos para acusar Jesus. Esse capítulo marca justamente o início de uma série de acusações que vão finalmente levar Jesus à crucificação lá no final, à morte. E aqui está o cerne de toda a questão, no versículo 3. Veja aí: mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Blasfemando. Nós temos aqui a primeira das três acusações nessa parte do texto que nós estamos considerando. São três acusações. A primeira delas é que Jesus está blasfemando. No grego, a palavra blasfêmia significa literalmente calúnia ou maledicência. Então, no caso, Jesus estaria sendo acusado de caluniar ou maldizer o próprio Deus, se fazendo igual a Deus. Um crime que, de acordo com a lei judaica, seria passível de morte. Então, era algo sério. E quando nós olhamos para o texto de Marcos, é possível entender a indignação dos fariseus e dos escribas e também a motivação de Jesus. Vamos deixar aí o Mateus marcado, vamos lá em Marcos, avançando um pouquinho aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 2. Veja aí os versículos 6 e 7. Alguns escribas estavam ali sentados e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Olha só. Então, eles mesmos já deram aqui a chave de leitura para esse momento. Qual é o pano de fundo dessa controvérsia, então? É que ao tomar para si a autoridade de perdoar pecados, Jesus estava se igualando a Deus. Ele estava se proclamando uma pessoa divina, igual a Deus. E nós já vimos que os próprios demônios reconheceram qual era exatamente a fonte da autoridade de Jesus
eles testemunharam que ele é o Filho de Deus, portanto, ele é igual ao Pai. Então os demônios reconhecem que Jesus é o Deus Filho. Mas surge aí uma questão de ordem prática: como Jesus poderia provar que ele é uma pessoa divina igual a Deus, com poder e autoridade para perdoar até pecados? Bem, para isso ele precisaria fazer algo que só Deus pode fazer, né? E é isso que o próprio Jesus vai propor na sequência da narrativa. Veja aí versículos 4 e 5, ele diz: Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? O que é mais fácil? Então, surge essa situação de ordem prática. E é interessante que, como pessoa divina, Jesus, mesmo tendo deixado a sua glória e assumido a forma humana, ele não perdeu suas prerrogativas como Deus, incluindo a capacidade de saber o que se passava no coração e na mente das pessoas. Eles não disseram nada, mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. E a lógica usada aqui é simples. Basicamente, Jesus está dizendo: olha, se eu não fosse o Filho de Deus, o simples fato de dizer a este homem: seus pecados estão perdoados, não provaria nada. E aí sim vocês teriam motivos para me acusar de blasfêmia. Mas e se eu disser: levante-se e ande? E se ele se levantar e andar? Imagine isso. Imagine o impacto dessa pergunta e o silêncio no ambiente, né? Todo mundo se perguntando: será que ele é capaz? E a resposta não demora muito, vem aí nos versos 6 e no verso 7. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Gente, isso daqui é uma coisa tão extraordinária, tão maravilhosa, tão estupenda, que foge à nossa compreensão o que deve ter acontecido naquele momento. Imagine você, se você ou eu tivéssemos o poder de chegar para uma pessoa que está com febre e dizer para ela: a febre está curada, e a temperatura de imediato despencar e a febre ser curada. Ou resfriado. Isso já não seria algo, né? Nós seríamos cultuados como deuses se a gente tivesse esse poder. Imagine então você dizer a um paralítico: levanta-te e anda. E imediatamente a pessoa obedecer, levantar e andar. Então, o resultado foi que já não houve mais dúvidas sobre a autoridade de Jesus. Ficou muito claro que ele tinha autoridade para perdoar pecados através do fato de ele ter curado aquele homem da sua paralisia. Então, veja que a fé, ela não é legítima quando depende do sinal. A fé só é legítima quando ela se baseia pura e simplesmente na palavra de Jesus. A verdadeira fé não é aquela fé resultado da cura do paralítico. A verdadeira fé é a fé que crê que Jesus tem autoridade para perdoar pecados e que ele não precisa fazer nenhum sinal para que isso seja provado, porque nós cremos simplesmente pelo fato de ele ter dito. Então, irmãos, esse é o grande problema quando nós colocamos a ênfase na cura, porque a cura, ela nos engana. A cura, ela promove no nosso coração uma falsa fé, uma fé baseada em resultados, não é? É a mesma fé que nós temos quando nós levantamos todo dia pela manhã para trabalhar. Nós temos fé que no dia 5 vamos receber uma boa notícia, não é? Mas não é dessa fé que a Bíblia trata. A Bíblia trata de uma fé que nos faz todos os dias levantar pela manhã crendo e esperando que Deus fará o melhor por nós naquele dia, ainda que não seja o que nos agrade,
porque Ele é o nosso Deus e Ele disse que faria o que fosse necessário, o que Ele faria por nós, o que fosse melhor para nós, ainda que isso não nos agradasse. Ele disse, então nós cremos. Percebe? Essa é a diferença. Então, se Jesus não fosse o Filho de Deus, Ele não iria dizer para aquele homem os seus pecados estão perdoados. Se Ele disse, é porque Ele é o Filho de Deus. Mas isso não seria suficiente para as pessoas que estavam ali ao seu redor e muito menos para aqueles que o confrontavam. Então, o resultado foi que muitos não tiveram mais dúvidas e creram que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Mas as pessoas ainda, a maioria delas, não havia compreendido que este era o sinal claro de que Jesus era Deus. No verso 8 nós vemos assim: vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Ou seja, para eles Jesus continuava sendo apenas um simples homem. Talvez porque Jesus havia declarado sobre si mesmo, ali no versículo anterior, ele disse: o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. É provável que as pessoas presentes tenham entendido que Jesus estava dizendo de si mesmo ser um simples homem. Mas o título Filho do Homem está ligado a Daniel 7, que é um título escatológico, ou seja, que fala sobre os acontecimentos dos últimos dias. E que mostra que Jesus é aquela pessoa, aquele ser celestial que foi visto por Daniel e que se levanta para trazer justiça e juízo sobre a terra no tempo determinado por Deus. Mas as pessoas ali entenderam que ele era um simples homem. E é quase certo que isso tenha sido intencional, irmãos, porque Jesus tinha todo o interesse de que a sua verdadeira identidade ficasse oculta, pelo menos até que a sua missão estivesse completa. É por isso que no Evangelho de Marcos nós vamos encontrar várias vezes ele dizendo para as pessoas a quem curou: não diga nada, não espalhe isso, guarde para você, porque era interessante que a sua identidade permanecesse oculta. Então, resumindo, pelo menos 3 coisas devem ser destacadas nesses 8 primeiros versículos. A primeira coisa é que Jesus está pronto a perdoar os pecados de todo aquele que nele crer, independente de quem seja. Jesus está pronto a conceder o perdão dos pecados a todo aquele que nele crer. A segunda coisa importante que nós devemos guardar é que Jesus tem autoridade e poder para livrar o homem das garras do pecado, porque Ele é Deus e Ele também tem poder para curar. No entanto, mais importante do que a cura do corpo é a cura da alma, é o perdão dos pecados. E a terceira coisa importante é que os escribas e fariseus, eles representam aqui a todas aquelas pessoas que, por mais que vejam as provas da veracidade do testemunho de Cristo, elas jamais se renderão a Ele. Por quê? Porque elas encontraram para si uma religião conveniente, apesar de ser falsa. Então, irmãos, uma religião conveniente não serve para Jesus. Não serve. E nos versos seguintes nós vamos ver outro embate com os fariseus, agora relacionado a uma outra perspectiva, a um outro ponto, que também vai trazer outra acusação contra Jesus, os versos 9 e 13, que diz que quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, ele disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Nesse ponto da narrativa acontece o chamado de Mateus.
Depois de ser chamado, ele se levanta imediatamente e segue Jesus. Como é que nós chamamos isso, irmãos? Chamado irresistível. Graça irresistível. Eu me lembro da primeira vez em que eu pisei numa igreja e foi num culto de libertação, minha primeira experiência. Era para me converter mesmo, né? Num culto de libertação. E aí, chegando lá, assisti o culto e o líder da juventude, que estava assim, sentado perto de mim, na hora do apelo, falou assim: vai lá, entrega a sua vida a Jesus. Você não está fazendo uma visita, não veio aqui, não está interessado, e me deu uma pressionada boa. Eu falei com ele: não vou não, porque hoje eu já estou muito estragado. Já fumei, já bebi, vou deixar para fazer isso no próximo culto. Olha só o que é o coração do homem, né? O orgulho do coração humano. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não leva em conta essas bobagens que a gente fala, né? Mas o chamado irresistível já havia acontecido na minha mente, porque eu só fui ao culto porque uma pessoa insistiu muito para que eu fosse, mas antes de ir, eu peguei uma Bíblia, a primeira vez que eu estava lendo uma Bíblia na minha vida, nunca tinha aberto uma Bíblia, e eu disse: Senhor, se o Senhor realmente existe, e se o Senhor é mesmo esse Deus que os crentes falam, então eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma que eu não posso deixar de compreender. Porque, afinal de contas, os crentes falam que a gente tem que aceitar Jesus, mas quem é que não aceita Jesus? Todo mundo já aceitou Jesus. Eu também aceito o Senhor, mas só não quero ir para a igreja. E aí, eu abri a minha Bíblia, claro, aleatoriamente, porque eu não tinha a menor ideia de onde eu iria abrir, e eu abri justamente em Mateus 10, 32 a 34, onde vai dizer: todo aquele que me confessar publicamente, eu também confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar, eu também o negarei. Aí pronto, não teve jeito, né? Mais claro do que isso, só desenhando. E aí eu acabei indo para a igreja, não porque eu quis, não porque eu achava que era bom para ir, que eu estava em condições de ir, mas porque eu fui chamado de uma maneira irresistível pelo próprio Deus. Então, nas palavras de John Piper, mais especificamente, graça irresistível se refere à obra soberana de Deus de sobrepujar, de derrotar toda a rebelião e nos trazer a fé em Cristo Jesus para que possamos ser salvos. Sendo a raça humana totalmente depravada, não haveria salvação sem a graça irresistível. Estando nós mortos em nossos pecados, incapazes de nos submeter a Deus, então nunca poderíamos crer em Cristo, a menos que Deus sobrepujasse a nossa rebelião. É isso, irmãos, que acontece. Foi o que aconteceu no coração de Mateus, quando Jesus disse: segue-me. Uma palavra tão curta, não é? Com um poder tão grande de transformar o coração de uma pessoa. Mais tarde, ali na sua casa, Mateus, então, feliz pelo fato de ter entregado a sua vida a Cristo. Quem é que não fica feliz quando entrega a sua vida a Jesus, né? A gente é tomado de uma alegria tão grande. Então Mateus oferece um banquete para Jesus e os seus discípulos. E este evento acende outro estupim de controvérsia, dessa vez envolvendo o tema autojustificação versus quebrantamento. Tem um elemento cultural aqui que é muito importante, nos ajuda a entender o que vai acontecer. Tudo está relacionado a dois grupos desprezados pelos fariseus e escribas, que são os publicanos e os pecadores. Quem são os publicanos e pecadores? Bom, Mateus, sendo judeu, era um publicano. Ele escolheu essa profissão, não porque ele quisesse, mas porque na verdade foi a única coisa que sobrou para ele. Porque ninguém queria ser um publicano, não é? Ele recolhia impostos para o império opressor de Israel, os romanos. Quando Jesus o chama, ele está justamente em pleno exercício da sua função na coletoria. E aí esse era o tipo de trabalho que só mesmo quem estava desempregado ali há muito tempo iria aceitar. Então Mateus aceitou a ocupação, como já falamos, e em troca do trabalho dedicado do publicano para o governo romano, ele tinha também a liberdade para extorquir os seus próprios irmãos,
cobrando um valor além do devido, não é? E essa era a sua comissão, era o seu salário. Isso fazia dos publicanos homens ricos. Você pode conferir depois a história com Zaqueu, lá em Lucas 19. E por todo esse contexto, esses homens eram odiados pelo povo de um modo geral. Por outro lado, nós podemos ter aqui uma dimensão do poder do chamado de Jesus, né, sobre a vida desse homem rico que simplesmente abandonou essa profissão tão rentável, que lhe dava uma vida boa, confortável, para seguir um pregador nazareno que não tinha sequer onde reclinar a cabeça. E exatamente como Zaqueu, ele foi alvo da graça irresistível, do chamado irresistível de Jesus. Agora, o termo pecadores, ele se aplicava a qualquer pessoa que não fosse capaz de cumprir as regras complicadíssimas da tradição dos anciãos. Ou seja, basicamente, a grande maioria do povo comum era chamada de pecadores. Então, o problema é que Jesus estava na casa de um publicano, sentado à mesa, na comunhão com ele, com outros publicanos e pecadores. Versículo 10. Vai dizer, estando à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Foi aquela situação extremamente comprometedora. O que poderia ser mais comprometedor do que isso? Né? É tipo aquele filho adolescente, né? Quando ele não quer mais que os pais levem ele para a escola, e os pais insistem em levar ele para a escola, e aí, quando chega na porta da escola, os colegas dele da sala estão todos ali na porta, e aí é um negócio complicado. E ele fica, mamãe, papai, vamos aqui, não vai mais perto não, me deixa aqui, já está bom, para o carro que eu quero descer e tal. Não, nós vamos te levar até a porta, fazemos questão e tal, e aquele constrangimento, né? E ele quer disfarçar de todo jeito. Não é o caso de Jesus, ele não estava nem aí para o que os fariseus e escribas pensavam. Mas eles estavam muito inquietos com aquela situação e perguntaram para os discípulos, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? E aqui está a segunda acusação contra Jesus. Eles sugeriam ali que Jesus é imoral. Por que é imoral? Porque ele se assenta à mesa com pessoas desprezíveis da sociedade judaica. Então ele não pode ser o Messias. E como é que Jesus vai lidar com essa situação? Como sempre, ele não faz rodeios e vai direto ao ponto. E quando ele ouve a pergunta dos fariseus, ele responde nos versos 12 e 13. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Bem, Jesus está propondo aqui pelo menos 3 coisas nessa resposta. Primeiro, ele separa 2 grupos de pessoas, os sãos, os doentes. A sua lógica é simples para explicar algo que é complexo. Né? Quando uma pessoa está desfrutando de boa saúde, ela não precisa ir ao médico, não vai ao médico. Afinal, ela não se reconhece doente, não é? Naquela época não havia o conceito de saúde preventiva, check-up, vamos fazer um check-up lá com o Dr. Lucas, não tinha esse negócio. As pessoas só procuravam o médico, que nem sempre era, né, alguém dedicado só à medicina, boa parte das vezes podia ser um ferreiro, que soubesse manipular ervas, imobilizar o membro fraturado, ou aplicar ali um emplastro, né? Isso já servia. Medicina não era uma profissão como é hoje reconhecida, e não era praticada de forma efetiva e ostensiva, né? Geralmente quem era médico era outra coisa antes de ser médico, e praticava medicina de uma maneira meio que artesanal, né? Então, conclusão, só alguém que se reconhece doente vai procurar um médico. Os fariseus, quando condenam a atitude de Jesus a se sentar à mesa com as pessoas que eles desprezavam, eles estão agindo com presunção. Eles estão se considerando melhores do que aquelas pessoas. E por isso eles estão em condições de condená-las, pelo menos eles acham. Ou seja,
eles agem como se eles estivessem com saúde, quando na verdade eles estão doentes, quando eles se recusam a ir ao médico dos médicos, que é Jesus. Ao passo que os doentes, né, os publicanos e pecadores, estão reconhecendo que precisam do médico, que precisam de Jesus. Portanto, na prática, eles estão espiritualmente mais saudáveis do que os fariseus. Entende? Como é que Jesus faz esse jogo de palavras? A segunda coisa importante é que Jesus vai agora pôr o dedo na ferida dos fariseus. Veja, ele está falando aqui para os fariseus e os doutores da lei. E o que ele diz para eles? Ele manda eles voltarem a ler as Escrituras e dessa vez interpretar direito. Olha o que ele diz aí, no versículo 13: vão e aprendam. Gente, isso aqui era a pior coisa que se podia dizer para um mestre da lei. Imagine você falando para um professor de história que tem doutorado, pós-doutorado, né? É quase que uma divindade em história, e aí você fala para ele assim: olha, você está errado, você está dizendo aí, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, né? Olha, Jesus está dizendo para os mestres da lei: olha, por que vocês não fazem o seguinte? Pega a Bíblia, dá uma lida, mas agora lê direito. Isso, irmãos, era constante em Jesus. Em outro momento ele vai dizer: olha, vocês procuram na Bíblia, né, ter a vida eterna e fazem uma coisa boa, mas vocês não vêm a mim, eu é que dou a vida eterna. Ou então, em outro momento ainda aqui no Evangelho de Mateus, ele vai dizer: vocês erram, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Quando surge aquela situação ali das espigas, que os discípulos vão recolher no sábado, no capítulo 12, ele também diz para eles: vocês nunca leram? Jesus tinha um humor ácido para lidar com os fariseus, que é uma coisa muito pontual. E ele sabia deixar os caras nervosos, né? E qual é o texto que Jesus está citando aqui, irmãos? Ele está citando Oséias capítulo 6, versículo 6, que ele vai depois repetir no capítulo 12, a mesma citação. Qual é o assunto de Oséias, quando ele diz essas palavras? Ele fala da infidelidade de Israel e Judá, ele fala da necessidade de conhecer a Deus, ao Senhor, e ele também acusa Israel e Judá de quebrarem a aliança de Javé. Então o Senhor diz a eles: eu quero misericórdia mais do que sacrifícios, eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, vocês devem se converter de verdade. É o que Jesus também está dizendo aqui aos fariseus. Quando alguém realmente está em Deus, quando o seu coração realmente é convertido, ele não é arrogante, não é presunçoso, não é orgulhoso, mas é humilde, compassivo e misericordioso. Amém. Isso aqui, irmãos, deve servir de sinal para nós. Se você quer conhecer um verdadeiro crente, observe o procedimento dele. Se ele é uma pessoa humilde, se ele é uma pessoa compassiva, misericordiosa, generosa, que tem prazer em repartir, que não é arrogante, que não é orgulhoso, que não é presunçoso, esse é um verdadeiro cristão, não é? E a terceira coisa importante é que Jesus diz explicitamente o que significa a comparação que ele faz no verso 12. Agora ele diz: pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Há um tom de ironia deliberada aqui nessas palavras, né? Que sentido? Bom, Jesus diz nas entrelinhas, né, para os fariseus: olha, se vocês se julgam justos, ou seja, se vocês se auto-justificam, não foi para vocês que eu vim. Eu vim para aqueles que se reconhecem pecadores. Não pelo rótulo de pecadores como vocês os tratam, mas pelo fato de terem o coração realmente quebrantado, arrependido, de se reconhecerem pecadores. Irmãos, uma das coisas mais lamentáveis que a gente presencia muitas vezes até dentro da igreja é a atitude de pessoas que acham que são mais do que realmente são. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, do capítulo 12, perdão, ele diz: olha, que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, o que Paulo está dizendo: não sejam metidos à besta.
Tenha os pezinhos no chão. Dê uma boa olhada no espelho antes de sair por aí, não é? Como se vocês fossem aquilo que vocês pensam que são, mas não são. O que somos? Nós somos apenas miseráveis, pecadores, necessitados da misericórdia e da graça de Deus todo dia e todo o tempo, irmãos. É isso. Não somos melhores do que os publicanos. Não somos melhores do que as prostitutas com as quais Jesus tratou durante o tempo da sua jornada e salvou a muitas. Não somos melhores do que os pecadores. Em termos essenciais, nós somos todos iguais. A diferença é que pela graça e misericórdia do Senhor, Ele permitiu que o pecado na nossa vida talvez fosse contido para que nós não pecássemos no mesmo nível que essas pessoas mais terríveis da sociedade pecam. Mas isso não faz de nós pessoas melhores. Nós somos iguais. Então, mais 3 princípios a guardar aqui nessa porção. Primeiro, o chamado de Jesus é irresistível. Quando Ele realmente nos chama, nós simplesmente deixamos tudo e o seguimos. Deus não tenta salvar, irmãos. Ele salva. E a gente não precisa ajudar, sabe? A gente está sempre querendo ajudar. Vou dar uma ajuda para Deus, um empurrãozinho, né? Não, não é preciso fazer isso. Deus salva. Quem Ele quer salvar, Ele salva. Ele alcança, Ele busca. Ainda que essa pessoa esteja no lugar mais deserto, mais perdido. Eu acho maravilhoso quando Ele vai ao encontro de Agar. Olha só. Aquela egípcia que foi envolvida num rolo ali por Sara e Abraão, né? Foi apanhada aqui meio que sem querer naquela situação toda, porque eles queriam ajudar a Deus. E então, quando Sara expulsa Agar, o Senhor vai lá no deserto atrás dela. Diz para ela: Agar, não fica triste não, porque eu vou fazer algo também através da sua vida, através da vida do seu filho. O seu filho vai ser o escorpião que eu vou usar para fustigar o meu povo. Então eu tenho propósitos também na vida dele, não é? Também nós aprendemos que para Deus o que as pessoas pensam de você não é tão importante. O mais importante é o que Ele pensa de você. O que os outros pensam pode ser importante para você, mas para Deus não. Para Ele o que importa é o que Ele pensa de você. Para Ele não importa o que você parece para as pessoas. Para Ele o que importa é o que você é diante dEle. Porque quando você deixa tudo e todos e vai para a sua casa e fica sozinho, deita a sua cabecinha no travesseiro, ali é que você realmente precisa ser para Deus. Porque durante o dia, irmãos, nós usamos as nossas máscaras sociais, não é verdade? Mas quando nós chegamos naquele momento em que nós estamos sozinhos com Deus, nós somos apenas o que somos. É por isso que Paulo vai nos advertir em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele diz acerca do nosso lar que está preparado para nós, para onde seremos levados se nós formos achados vestidos e não nus. Vestidos do quê? Da justiça de Cristo. Vestidos da justiça de Cristo. E por fim, Jesus não veio chamar pessoas que acreditam que já nasceram boas. Ele veio para aquelas pessoas que já descobriram e que reconhecem que elas não são boas e que elas precisam da misericórdia, do perdão e da graça de Deus. É para essas pessoas que Jesus veio. Amém? Por fim, nós chegamos à nossa última sessão aqui no texto. Versículos 14 e 17. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Não se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Agora o assunto aqui é religião sem verdade.
De certo modo, dá continuidade ao tema da sessão anterior, porque fala de coisas que devem acontecer primeiro no coração e na mente, a fim de que as nossas ações em nome de Deus sejam consideradas válidas, sejam legítimas perante Deus. Irmãos, o nosso culto, quando a gente chega aqui na igreja, nós levantamos as nossas mãos e começamos a adorar a Deus. Isso só tem valor para Deus se essa nossa atitude de adoração já começou antes da gente sair de casa. Se nós temos um coração alegre, agora, hoje é dia de ir na igreja, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas se o meu coração está triste, se eu vou para a igreja sem querer ir, se eu vou por uma questão de obrigação, porque estou na escala, ou seja lá por qualquer outra razão, o meu culto não será legítimo para Deus, porque eu estou ali apenas para cumprir uma formalidade. Então, todas as vezes que eu começo a me preparar para vir ao culto, eu preciso pedir a Deus, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim o espírito inabalável, me dá, Senhor, a alegria da salvação, renova em mim a alegria de ir ao culto, de estar na tua casa, na tua presença, na comunhão dos santos, porque não quero ir apenas porque estou comprometido com a igreja local, com o pastor, com o grupo, com o louvor, seja lá com o que for. Nós que dirigimos aqui os estudos e pregamos na igreja, nós sofremos de uma grande tentação, de só ler a Bíblia para preparar o sermão, preparar o estudo. É uma grande tentação que nos sobrevém. E nós precisamos ter a disciplina de separar um momento para ler a Bíblia apenas como uma atitude de devoção a Deus, como um ato de ouvir a Deus, mas sem escrever nada, sem rabiscar nada. Nossa, que ideia boa que me veio agora. Não, esse não é o momento. Esse é o momento de ouvir a Deus, de deixar que Ele fale e pedir que a gente tenha ouvidos para ouvir o que Ele está falando, de colocar a nossa vida a serviço da adoração apenas, sem nenhum outro compromisso, nenhuma outra intenção. Então são tentações que nós sofremos, né? Isso aqui seria como um resumo que vai amarrar todas as pontas, desde o verso 1 até aqui, porque é nesse ponto que nós vamos ver e nós vamos ter uma noção mais clara, né, do que Jesus espera dos seus seguidores em relação a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, e também na relação de uns com os outros. Primeiro é a questão do jejum que surge aqui, não é? Eles perguntam, os discípulos de João, por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? A questão do jejum, irmãos, é muito séria, e Jesus vai tratar dela muitas vezes, já havia tratado no capítulo 6, né? Com o passar dos anos, o tradicionalismo religioso se tornou algo tão comum, né, tão ocorrente, tão natural, como forma principal da religião de Israel, que o jejum havia se tornado uma maneira de ostentar uma pretensa piedade superior. Sabe, como se as pessoas que praticavam o jejum realmente fossem crentes melhores, fossem crentes mais espirituais. E muitos judeus faziam questão de andar pelas ruas do mercado, que era muito cheia, despenteados, né, com a roupa rasgada. Alguns chegavam ao ponto de colocar pó branco no rosto para parecerem mais abatidos. Você vê que naquela época já tinha Instagram, né? Só que o Instagram era ao vivo. Cada um queria vender uma imagem mais espiritual. E então eles faziam esse tipo de coisa para parecerem mais espirituais. É interessante que Jesus é realmente extraordinário, né? E ele tem uma palavra específica, porque ele sabe exatamente onde ele quer atingir. E lá no capítulo 6 ele diz, olha, quando vocês jejuarem, tomem banho, se arrumem, coloquem um perfume, um desodorante, no caso ali era o óleo, né? Penteie o cabelo, né? Faz uma coisa bacana para que você seja, não aparente que está jejuando, e ofereça para Deus um jejum verdadeiro, sincero, não para as pessoas. Por que Jesus fala
sobre isso, porque havia esse hábito. Alguns rabinos que eram mais sábios também condenavam essa prática, mas de um modo geral, essa era a ideia do jejum que se tinha naquele contexto. Não é? Tipo aquele irmão que chega na igreja e diz assim: olha, essa semana foi difícil, passei a semana, jejuei várias vezes. Não que eu queira ostentar alguma coisa. Ou seja, a ideia é atrair fama para si, né? Aquela propaganda de um ser espiritual sublime. E o que provavelmente aconteceu nesse tempo, né, foi a convocação de um jejum coletivo por alguma causa específica, que era também o hábito dos judeus. E por isso os discípulos de João e dos fariseus estranham quando Jesus e os seus discípulos não estão jejuando. E o texto paralelo de Marcos e Lucas apresentam suas versões um pouquinho diferentes. Marcos não identifica as pessoas que vão ali questionar Jesus, ele diz apenas que alguns foram a Jesus questioná-lo. E Lucas afirma que foram os fariseus, enquanto Mateus diz que foram os discípulos de João. O que isso nos mostra, irmãos? Que àquela altura, a ideia errada sobre o jejum era geral. A população, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, ou seja, todo mundo tinha essa ideia equivocada sobre o jejum, que é uma ideia que Jesus quer combater. Então, o que é que Jesus faz? Ele vai propor uma figura, né? Ele traz aí uma imagem, ele diz: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado e então eles vão jejuar. Ao que Jesus está se referindo? Bom, a festa de casamento para os judeus era bem diferente do que é para nós. Naquela época, os noivos, quando terminava a cerimônia de casamento, eles não saíam logo para a lua de mel, né? Puxando ali aquela carrocinha, né? Com aquelas latinhas arrastando, escrito assim, recém-casado, não tinha esse negócio. Eles ficavam uma semana em casa, e a casa deles ficava aberta. E os amigos, os convidados, tinham acesso à casa durante uma semana. E eles ficavam ali, faziam festa durante uma semana. E durante uma semana o noivo tinha que receber todo mundo e não podia se ausentar. Porque ia pegar muito mal. Imagina se eles chegam na casa do noivo para celebrar e o noivo não está em casa. Então é isso que Jesus está se referindo aqui. Como é que o noivo vai se ausentar se os convidados estão ali com ele? Né? Então, e os convidados também, como é que eles vão se ausentar? Como é que eles vão jejuar naquele dia? Se é um dia de muita comida e muita bebida, não é tempo para jejuar, é tempo para comer, beber, se divertir. E esse é o sentido do que Jesus está dizendo aqui. Agora, efetivamente, ao que ele está se referindo? Ele está se referindo à era do Messias, que também na tradição judaica, né, era conhecida, era entendida, compreendida como uma era de celebração, como um casamento, era uma época festiva, de comemoração. E Jesus está nas entrelinhas, de novo, apontando para o fato de ele ser o Messias. E de que o momento agora é de celebração, o momento é de alegria, o momento é de comemoração. E enquanto ele está com seus discípulos, eles não precisam jejuar, porque Cristo está com eles. Ou seja, se o próprio Deus está com eles, o Deus encarnado, o Deus Filho encarnado, para que eles vão jejuar? Mas agora também Jesus vai fazer a primeira menção à sua morte, à sua saída deste mundo, quando ele diz: olha, quando o noivo for tirado, aí então eles jejuarão. O que mostra que Jesus tinha plena consciência da sua morte, de que ele veio ao mundo com esse fim deliberado também. Não é? E aqui fica essa mensagem, que é uma mensagem, de certo modo, também muito provocativa para os escribas e fariseus que estão ali, né, que vão fazer essa associação de imediato, porque eles iriam entender com certeza o que Jesus estava querendo dizer. Né? E nesse sentido, Jesus então vai desafiá-los, né, a avançarem na sua compreensão a respeito da realidade do que é realmente uma vida que agrada a Deus. Então ele avança
né, para a segunda ilustração, que além da ilustração do casamento, das bodas, vai falar sobre o pano novo em roupa velha e o vinho novo em odres velhos. Então aqui é mais uma figura que ele usa. De vez em quando, os seguidores de Jesus se deixavam levar por essas manobras, né, dos fariseus, e aquela coisa da religiosidade aparente, né, os confundia muitas vezes e eles eventualmente reproduziam o mesmo discurso, né? Mas Jesus sempre quer trazê-los de volta e sempre quer despertar os seus ouvintes ao que realmente Deus espera daqueles que pretendem seguir o Filho. Porque viriam dias em que o noivo seria tirado, e sim, eles deveriam jejuar, eles deveriam se consagrar, assim como Jesus também vai falar em João: olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas vai chegar um momento em que vocês vão pedir. Eles não precisavam orar, porque Jesus estava com eles. Então os evangelhos falam bastante sobre esse antagonismo entre o velho e o novo. Não que o velho seja ruim, necessariamente ruim, e o novo seja necessariamente bom. O que Jesus está tratando aqui, através dessa ilustração, é justamente a questão do que é real e do que não é real, do que é legítimo, verdadeiro, sincero, e do que é apenas uma representação da realidade. Então ele usa essa ilustração do pano novo, um pedaço de fazenda novo, que é costurado no buraco de uma roupa velha. E o que vai acontecer com esse pano? Quando ele for molhado, ele vai encolher. E quando ele encolher, ele vai rasgar ainda mais a roupa velha, e o buraco que já era grande vai ficar ainda maior. Ou seja, é inútil fazer isso. Assim como colocar vinho novo em odres velhos, também certamente iria romper os odres. Por quê? Porque o odre, que era uma espécie de uma garrafa, né, feita com couro de porco ou mesmo de ovelha, era utilizado durante bastante tempo e se conservava durante muito tempo, mas com o tempo ele começava a se ressecar e começava a ficar quebradiço. E o vinho novo colocado em odres velhos, iria certamente, o processo de fermentação do vinho ali, iria rasgar aqueles odres velhos e o vinho iria se derramar. Então, vinhos novos, odres novos. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo basicamente aquilo que nós antecipamos no início da nossa reflexão aqui. Não dá para você colocar uma laje numa casa que não tem fundamentos. Não dá para você trazer o Espírito do Reino de Deus que Jesus veio inaugurar neste mundo, os princípios do reino, os fundamentos do reino, a ética do reino, as verdades do reino, a própria lei do reino de Deus, não cabe num coração que está envelhecido no sentido de uma religião morta, de uma religião que não é verdadeira, que é apenas de aparência, de fachada. Então, o espírito humilde e simples de fé não poderia ser fixado ou unido a um coração ressequido, cheio de autojustificação por obras meritórias. Assim, ninguém que perdeu de vista a graça de Deus pode receber o que Jesus tem a oferecer. O recipiente de couro novo é um coração sempre pronto a aprender. O coração de alguém que, mesmo estando há muito tempo na fé, não deixa de conservar aquela curiosidade e aquela sede, né, de novas descobertas, os tesouros do conhecimento de Deus. É aquela pessoa que sempre quer aprender mais. Um dos grandes riscos que a gente corre com o tempo de igreja é pensar que a gente já sabe tudo e não precisa aprender mais nada. Então a gente abre mão da escola bíblica porque nós achamos que já sabemos o suficiente, mas como nós falamos lá no retiro, né, várias vezes, de muitas maneiras, na nossa caminhada com Deus, se a gente não avança, a gente retrocede. Não vamos conseguir ficar parados no mesmo lugar. Ou a gente avança, ou a gente retrocede. Então, irmãos, talvez Jesus estivesse insinuando que os publicanos tinham mais chance de receber o vinho novo, uma vez que havia neles
a ausência de qualquer alegação de justiça própria, eles tinham consciência de quem eles eram. Mas aquela pessoa que já se acostumou ao vinho velho, que já se acostumou às velhas práticas, talvez nem perceba que está vivendo como está vivendo. Porque o novo desafia, irmãos. O novo tira a gente da zona de conforto. O novo, ele nos leva a sair da posição cômoda que nós estamos e tentar avançar para uma com a qual nós não estamos acostumados e vai trazer desafios para nós. Entende? Então, esse é o ponto. Né? Quando alguém tem um vício e já vive com aquele vício, aquele mau hábito durante muitos anos, é um grande desafio deixar aquele hábito e viver sem ele, porque ele se torna parte da vida da gente. E quando você toma a decisão de abandonar aquele hábito, você está imediatamente saindo da sua zona de conforto e está enfrentando um desafio, grande desafio, de viver sem aquela prática que você considerou válida para você durante anos. Quando a gente vem a Cristo, esses desafios se apresentam imediatamente para nós. O apóstolo Paulo vai falar sobre eles em Efésios. Ele diz, olha, quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Paulo está falando disso para quem? Para os crentes. Ah, mas quer dizer então que ainda havia crentes que roubavam? Oh. Eles não roubavam no sentido explícito da palavra, né? Mas eles pensavam, poxa, o patrão não vai precisar disso daqui, tem muito, então eu posso aliviá-lo desse fardo, né? Guardar um pouco para mim, porque não vai fazer falta. E Paulo está dizendo, gente, olha, quem roubava não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Mas o crente mente, pastor? Não, o crente ele só disfarça a verdade. Né? É tipo Abraão com aquela história da Sara. É minha irmã, é meio irmã, então é meio verdade. Meio verdade é uma mentira, né? Basicamente. Então é o que acontece com a gente muitas vezes. Irmãos, é difícil viver uma vida transparente, sincera e verdadeira perante Deus. É um desafio diário, constante, que a gente precisa encarar. Sabe por quê? Porque só quem deixa a zona de conforto e entra nesse caminho de desafio, de luta, de confronto, o diário, é que pode realmente entrar no reino de Deus. Jesus vai dizer isso, quem não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, que dirá entrar no reino. Então são coisas que nós devemos considerar, não é? Talvez nessa manhã o Senhor esteja chamando alguns de nós, muitos de nós ou todos nós, para fazermos uma reestrutura na nossa vida, para que a gente possa receber realmente os fundamentos, os princípios, né? E também a cobertura do reino de Deus que nós precisamos ter sobre a nossa vida. Porque, como uma construção antiga, carcomida, frágil, nós não vamos suportar o que Jesus tem para nós. Então precisamos de mudança, precisamos de transformação, de encarar o desafio de mudar a mente para mudar a vida. Porque se isso não acontece, então talvez nós vamos descobrir no final que nós perdemos tempo, né? Porque andamos e no final corremos o risco de sermos reprovados. Isso aqui que nós estamos tratando, irmãos, não tem a ver com uma vida melhor, tem a ver com a verdadeira vida. A vida na eternidade, a vida na glória, a vida na presença de Deus. Então, eu quero fazer aqui apenas algumas poucas aplicações e com isso nós vamos orar. Nós vimos aqui o quanto Jesus desafiou os seus interlocutores ali, os seus ouvintes, né? E nesse último momento aqui, a terceira acusação que eles fazem a Jesus é a acusação de Jesus ser negligente para com as práticas espirituais. Olha só. Você chamar Jesus de negligente
com as práticas espirituais, ele não jejua, é um negligente. Esse não é crente, não. Então, são acusações que são feitas ao Filho de Deus. Veja você como a coisa se inverteu de tal maneira na cabeça daquelas pessoas que elas conseguiram ver pecado em Jesus e justiça nelas. Tem algo mais estúpido, mais sem sentido, mais sem nexo do que isso, irmãos? Mas é o que acontece com a gente quando nós estamos cegos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade e pela ideia de autojustificação que a gente conserva no coração muitas vezes. Então eu quero chamar você nesta manhã para a gente pensar sobre isso, à luz da nossa própria experiência de vida, né? E deixar que Deus fale conosco. Jesus está pronto a conceder perdão a você. Amém. Basta você se arrepender. Ele tem a autoridade e o poder para livrar você das garras do pecado, do mau hábito, seja ele qual for. E ele também pode curar você, se assim houver propósito dele. Para que você não dê no seu coração lugar ao pensamento dos escribas e fariseus, de que, por mais que Cristo lhe dê provas do seu testemunho, da sua palavra, por mais que você ouça o Evangelho domingo após domingo, seu coração se torne refratário e você não tenha mais condições de ser transformado por Deus. Então é um desafio a gente deixar essa zona de conforto, esse lugar que nós escolhemos e ali desejamos ficar porque não queremos mais crescer. Esse não é um bom lugar para ficar. Jesus também nos chama de forma irresistível, assim como ele chamou a Mateus. E esse chamado, irmãos, não acontece só no dia da nossa conversão, ele é um chamado diário. Sempre que nós levantamos da cama e tomamos consciência de que estamos vivos, ele está nos chamando para andar com ele, para segui-lo, tomar a sua cruz e ir após ele. E também pensarmos de que o nosso perfil no Instagram não convence a Deus, nem no Facebook. Nem sei se ainda existe Facebook da maioria, não já deixar. Mas enfim, redes sociais. O que Deus faz, irmãos, é olhar para dentro de nós. Neste momento Ele está olhando para dentro do nosso coração. Ele sabe cada pensamento que está ocorrendo ali. Tudo que está se passando pela nossa mente está patente perante Ele. E é isso que importa para Ele. Porque Jesus não veio chamar as pessoas boas, entre aspas. Ele não veio chamar as pessoas justas, entre aspas. Ele veio chamar pecadores arrependidos. Pessoas que se reconhecem miseráveis, necessitadas da sua graça, do seu perdão e da sua bondade. Isso tudo fará de nós pessoas compassivas, misericordiosas. Nós vamos olhar para o outro e não vamos julgá-lo melhor ou pior do que nós vamos julgá-lo alguém igual a nós. Da mesma forma, carente da misericórdia, da graça e do amor de Deus. E com isso também nós vamos usar de misericórdia para com essa pessoa. E seremos verdadeiros filhos de Deus. Amém? Vamos orar então? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos por esta manhã de oportunidade, quando mais uma vez nós estamos sendo expostos à Tua Palavra e chamados para uma vida diferente. Não importa quantos anos nós temos de crentes, quanto tempo nós frequentamos a igreja, porque, Senhor, todos nós, indistintamente, precisamos crescer. Amém. Precisamos subir mais um degrau, além daquele que já alcançamos. Porque, Senhor, a caminhada com o Senhor jamais admite, ó Deus, o conformismo. Jamais admite a estagnação. Jamais admite a comodidade. Nós sempre estamos sendo chamados por Ti diariamente a seguir Jesus. Mais um passo, mais um passo, mais um passo, carregando a nossa cruz, renunciando aos nossos maus hábitos, às nossas manias, aos nossos costumes, que estão, Senhor, em rota de colisão com a Tua Palavra, com os princípios e os termos do Teu reino, ó Pai, com a lei da aliança, da nova aliança que o Senhor veio trazer neste mundo. Então, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar
Em que posição estamos? O que precisamos abandonar para que nós sejamos mais parecidos com Cristo e menos parecidos com o velho homem, com o velho Adão, que foi condenado pela sua desobediência? Ah, Senhor, permita que nós possamos avançar do ponto em que estamos para uma vida mais madura, uma vida verdadeiramente convertida, transformada, de tal maneira que nós possamos, ó Deus, deixar o que fica para trás e avançar para o que está diante de nós, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E que isso, Senhor, permita que nós possamos alcançar um coração esclarecido, consciente, ó Deus, dos termos do Teu reino, da Tua palavra, da Tua aliança, e seguirmos, ó Deus, com a firme determinação de nos amoldarmos aquilo que a Tua palavra diz para nós, para que nós sejamos, ó Deus, cada dia mais maleáveis e tratáveis, para que a Tua mão possa tocar em nós e nos moldar, como o oleiro molda o barro, de acordo com a Sua vontade, com o Seu propósito. Que o Senhor não precise nos quebrar para nos fazer de novo, mas se for necessário, Senhor, então que seja, para que nós não sejamos encostados como vasos reprovados, mas no final sejamos reconhecidos como vasos de honra, para o Teu louvor e para a Tua glória. Então nós Te pedimos, trata conosco, Pai, de acordo com cada coração, com cada necessidade, ó Deus, com cada limitação, com cada mau hábito, ó Deus, enfim, para que nós todos sejamos tocados pela Tua mão nesta manhã e possamos ouvir da palavra de Cristo que nós também estamos sendo perdoados, que os nossos pecados estão sendo perdoados. Que o Senhor possa, ó Deus, também, ó Deus, ordenar uma palavra de cura sobre nós, para que nós sejamos curados no corpo, na mente, ó Deus, nos pensamentos, nas intenções, nas motivações, e tenhamos saúde integral, não só do corpo, mas da alma, dos pensamentos e das intenções. Enfim, ajuda-nos para que a nossa mente seja transformada, para que a nossa mente seja renovada, a fim de que a nossa vida também seja uma vida nova na Tua presença. Nós Te pedimos e Te agradecemos, entregando tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito